Obrigado, gente. Boa noite. Queria agradecer a presença de vocês nessa nossa conversa sobre o mal-estar, sofrimento e sintoma, né? Que eu gostaria de subtitular, né? Dizendo que gostaria que fosse uma conversa sobre o Brasil, né? Ou uma psicopatologia do Brasil entre muros, né? No fundo, vou tomar esse sintoma, né? Essa forma de vida muito brasileira, que são os condomínios, que é uma vida, enfim, murada, uma vida baseada num grande princípio, que é o princípio da segurança, como um grande modelo, como um grande exemplo para discutir e apresentar essas três noções, né? A noção de mal-estar, noção de sofrimento e de sintoma. Gostaria de me focar, de me concentrar num pseudo-paciente, né? Que é justamente o Brasil, né? Vamos pensar, o Brasil não é um sujeito individual, é um sujeito coletivo, mas eu vou propor a vocês esse exercício, né, de imaginar o Brasil como um agente, né, capaz de sofrer, um agente às voltas com o mal-estar, um agente capaz de produzir sintomas, né? Já adianto aqui essa hipótese de que essa nossa vida em forma de condomínio pode ser bem considerada como um sintoma, né? Bom, o que então teria acontecido, posto que nós temos uma história, né, de narrativas de sofrimento e de repente um hiato, né, de repente um ponto que não foi, ou pelo menos imediatamente pensado, refletido e analisado, né? Vamos deixar essa questão em suspenso e localizar alguns eventos culturais, né? Em 1965, a França, às vésperas de maio de 68, né, passa por um momento de grande efervescência cultural, surge uma nova onda no cinema, chamada Nouvelle Vague, né? Um dos seus grandes representantes é Jean-Luc Godard, né, que em 1965 traz um filme, né, faz um filme que dá um pouco assim de continuidade ao 1984 do George Orwell, né, um tipo de filme que é ao mesmo tempo diagnóstica social, né. Esse filme chamava-se justamente Alphaville, né. Alphaville é a história de um mundo futuro, né, um mundo perfeito, né, onde as pessoas viviam, então, de forma planejada, né, numa espécie de lugar assim protegido, entre muros, e tudo era muito bem calculado, né. Mas havia algumas regras, né. Entre essas regras, a proibição de mencionar, usar, aludir qualquer palavra que referisse-se a sentimentos, afetos ou emoções. Vejam só a moral do filme, né? Quer dizer, o preço que a gente tem a pagar para que as coisas funcionem é, de alguma maneira, uma desumanização. Precisamos excluir alguma coisa. Como o Simão Bacamarte excluía o amor das pedras, o Jean-Luc Godard dizia, precisamos pôr de fora os afetos. Ninguém pode mencionar emoções, não se pode viver sentimentos. Então, aparece um detetive, né, que vai tentar enfrentar esse monstro, e o chefe, né, o gerente geral dessa pequena cidade. E é um filme, então, que a gente chama um filme sobre distopia, né, sobre um futuro que não é legal, né, um futuro que realiza uma série de coisas que a gente gostaria de ver realizado, mas que é, ao mesmo tempo, uma espécie de inferno, né? Bom, um filme, então, crítico, irônico, né? 1965, num momento em que a gente está indo para uma transformação, vamos dizer assim, econômica muito significativa, que, na verdade, a gente pode dizer assim, olha, ainda estamos vivendo as consequências dessa transformação na economia, né, que é a aparição, ou, na verdade, a aplicação das chamadas ideias neoliberais, né.
no mundo bom, o neoliberalismo se expandiu pelo mundo, hoje ele dá as cartas, hoje o neoliberalismo é a nossa forma de produção. Bom, isso começou lá nos anos 70, né, com a Margaret Thatcher na Inglaterra e com o Ronald Reagan nos Estados Unidos. Para não entrarmos demasiadamente nisso, o neoliberalismo tem como, vamos dizer assim, um mote geral de que nada fica de fora, vamos dizer assim, da economia. Né? Então aquelas áreas abrigadas, a educação, a saúde, a cultura, assistência social, que eram até então obrigações do Estado, que funcionavam segundo leis mais ou menos assim abrigadas e próprias, isso tudo está suspenso. Né? Ou seja, só existe uma mesma lei, uma mesma regra, e ela vale para todas as áreas da nossa existência. Né? Bom, isso começa então a ser aplicado, aí, a ser posto na prática nos anos 70. Né? Temos um evento cultural, esse filme do Godard na França. Nós temos um evento econômico, o neoliberalismo, e no Brasil. Né? Nós estamos aí em pleno hiato, né, em pleno momento de silenciamento, né, de privação de liberdade, né, que é o momento do golpe militar, e surge um novo sonho de consumo. Né? Surge uma nova plataforma que deveria, ou que começa a ocupar a fantasia dos brasileiros. Né? Um sonho que, ao mesmo tempo, então, seria a realização acabada de um caráter bem feito, né? Um sonho que seria a realização de um projeto de desenvolvimento, de crescimento, né? De realização social e de civilidade. Né? Um projeto que foi anunciado assim, no jornal. Né? Granja Julieta, vá lá e more feliz. Portal do Morumbi, aqui todo dia é domingo. Né? Olha só. Todo dia é domingo. Então, é tudo que a gente pode sonhar. Uma vida de domingos. Né? Outro domingo e assim por diante. Né? E nesse contexto, então, surgem os primeiros condomínios brasileiros. Ilha do Sul, um condomínio vertical. E aquele que se tornou, vamos dizer assim, um modelo exportado. Né? A partir dele, os outros foram sendo reduplicados e refeitos no resto do Brasil. Né? Um condomínio que fica entre Campinas e São Paulo, né? Próximo a Barueri, né? Numa área que tinha sido originalmente reservada para os indígenas, né? Numa área que devia ser o quê? Abrigada, protegida, excluída do jogo. Né? Quer dizer, o capitalismo pega o resto, mas isso deixa para os índios. Não, vamos montar aqui o lugar do nosso sonho futuro. Que nome nós podemos dar para este lugar? Né? Que nome assim que refletiria o avanço do Brasil, né? Aquilo onde a gente quer chegar? Alphaville. Alphaville, gente. O nome de um filme, contei para vocês como é o filme, né? O filme é uma distopia, o filme é uma crítica, uma ironia, né? Sobre o que é uma forma de vida assim, civilizada, acabada, e o preço que a gente tem que pagar por isso. E os nossos realizadores, então, inventam chamar esse lugar de Alphaville. Né? Nada podia ser mais brasileiro do que isso. Né? Estão todas as patologias que o Machado de Assis descreveu, estão aí condensadas. Né? O nosso pendor assim para a grandiosidade, o amor às pedras, a mania septuória, né, das mulheres, a mania genealógica, está tudo ali condensado nessa grande ideia. Né? Lembra, o mal-estar, né? Unbehagen, diz o Freud. Né? Unbehagen tem esse radical em alemão que é Hag, né, que a gente pode remeter a bosque, né, ou a abertura, clareira. Né. Imaginem o mal-estar, portanto, como essa nossa experiência, como diz o Freud, assim, problemática. Por quê? Porque do mundo a gente não consegue sair. Ele começa o texto dele de 29 dizendo isso. Olha, existe o mal-estar
Porque nós estamos todos juntos, amarrados, ligados uns com os outros, né, nesta condição que é a condição de viventes, né, e não conseguimos cair do mundo. Né. Interessante isso. Claro que conseguimos, a gente morre. Pode morrer, mas seu nome vai ficar, seu túmulo vai estar lá, sua história vai passar adiante. Você está fazendo parte deste estar, né, no mundo. Né? E o que diz o Freud? Essas coisas que a gente inventa e que nos ajudam a remediar o mal-estar, criam um mal-estar pior ainda. Né? Quer dizer, vamos inventar, então, uma forma de vida que é a cidade. Muito melhor que o campo, não é? Muito melhor que ficar na enxada e tal. Melhor pra caramba. Vai lá em São Paulo ver um congestionamento que esses caras inventaram. Não é melhor. Né? Ou, enfim, nós criamos essa ilusão de que, então, com essa vida, com esse futuro planejado, com essas leis, a gente vai resolver esse impasse. Né? Bom, de fato, nesse nosso sintoma, que está aqui em consideração, que são os condomínios, isso está agudamente em causa. Né? Quer dizer, essa ideia, né, do que fazer com o mal-estar. Né? Como resolver esse conjunto de problemas. Né? E a ideia parece perfeita. Né? Parece perfeita como os sintomas sempre são, vamos dizer assim, soluções brilhantes e erradas. Né? Soluções perfeitas é que começam a jogar, então, contra nós. Né? A primeira característica do condomínio brasileiro, aí datado, dos anos 70, né, é que ele aparece como assim, o ideal de recuperação de um lugar perdido. Né? Vejam só, nós estamos aí em plena convulsão social, em um momento de discussão com o que são as leis do país, de aguçamento da contradição social, né? E vem essa ideia de, no fundo, e se a gente recomeçasse? Né? O golpe tem que ver com isso, né? Com recomeçar, começar de novo. E se a gente recomeçasse? Mas só que vamos recomeçar em outros termos, em outras bases. Né? Então, em vez de fazer um país para todo mundo, a gente vai começar reconhecendo que não vai dar para todo mundo ser feliz. Então, vamos separar um grupo, né? Vamos separar um lugar, vamos dizer assim, à parte, onde então aí sim a felicidade pode ser produzida como que num laboratório, né? De forma artificial, de forma controlada. Por isso, então, o primeiro passo é esse ideal, né? Tem que ter saída, né? Essa expressão que a gente vê recorrentemente. Tem que ter uma saída para isso. Por que a palavra é saída e não entrada? Vamos pensar nisso? Tem que ter uma entrada. Né? Vamos achar uma entrada. Não, temos que ter uma saída. Por que estamos sempre saindo dos lugares, não chegando? Né? Tem algo que ver com essa experiência que eu estava falando, né, do mal-estar, como a gente está andando na vida, né, e de repente tem que ter uma clareira, né, tem que ter um lugar de descanso. A cultura é isso. Né, tem que ter um lugar em que a gente toma fôlego, um lugar em que a gente simplesmente está. Não está produzindo, está ocupado, está fazendo, está dirigindo para algum lugar, indo para um lugar, voltando no lugar, entrando, saindo. Não. O que a gente chamaria assim de negação do mal-estar não é o bem-estar. Essa é a hipótese neoliberal. Né? A negação do mal-estar é simplesmente estar. Né? Estar nessa clareira, vamos dizer assim. Estar no lugar. Vejam como isso se coordena com a ideia de que, então, o sofrimento ele tem que ver com esse sentimento de que eu não pertenço ao lugar onde eu estou. Eu estou fora de lugar, e por isso eu preciso recuperá-lo. Né? Preciso inventar uma utopia, né? Ou uma distopia, ou um condomínio. Só que um condomínio é uma coisa um pouquinho diferente, porque o condomínio não é só um ideal, né? Uma ideia reguladora, que pode orientar o meu desejo, né? Que pode estar ligada ao meu ideal de eu. Um condomínio é uma realização do ideal. E realizações de ideal
são extremamente problemáticas, né? A gente imagina assim que, eu tenho perfeito para mim assim as minhas metas, os meus planos, os meus objetivos, e a vida é realizar isso, né? Mais ou menos como um jogo, né? Eu estabeleço a casinha onde eu quero chegar e daí eu vou combatendo, né? Como um videogame, e daí chego lá e realizei os meus ideais. Isso é péssimo, né? Sonhos não são projetos, né? Desejos não são objetivos, né? Há algo de, vamos dizer assim, faltante nos nossos ideais que fazem deles ideais. Por isso que eles são ideais. Se o ideal vira uma coisa que você vai lá e constrói, geralmente vai ter um efeito assim, rebote, que é o que a gente vai ver que vai acontecer, né? Porque os nossos brilhantes inventores dessa forma de vida, que é assim, já me disseram assim, não, mas condomínio é uma coisa que existe em todo mundo, é verdade. Mas no Brasil, isso assume um valor e uma característica muito específica, né? O condomínio não tem que ver com uma comunidade, né, que a gente fecha, que já existia antes. O condomínio tem que ver com uma evasão, né? Sair do lugar, que eu não aguento mais aqui, agora eu vou para lá, né? E o condomínio tem que ver com uma estrutura muito brasileira, que é o fato de ser formado por um muro de defesa, né? Ele é uma estrutura que não marca um território e diz, olha, até aqui sou eu, daqui para frente vem o outro. Ele é uma estrutura que diz, não, daqui você não vai passar, aqui você não vai entrar. Viram? Nessa formação, e aí eu estou olhando para o muro como uma construção simbólica, né? Muita coisa está sendo dita, né? E muita coisa está sendo experienciada. Primeiro, você que está para lá é perigoso. Mas eu não me acho perigoso. Mas o muro está dizendo isso para você, né? Segundo lugar, o muro ele produz um efeito subjetivo de segurança, né? Quer dizer, eu só posso estar seguro, então, entre iguais, né? E iguais segundo um critério bastante específico, iguais que podem comprar aquela propriedade, que podem pagar por aquele estilo de vida. Iguais, né? Quer dizer, tem uma exclusão da diferença. Terceiro lugar, você tem um outro afeto menos comentado, que diz respeito a por que é tão interessante para esse brasileiro dos anos 70, que torna o condomínio um ideal de consumo. Porque ele é, ao mesmo tempo, um muro, uma prática que produz um sentimento de inveja, né? Eu estou lá dentro, protegido, agasalhado, e, bom, daí começa a ficar meio chato, né? Porque só tem gente igual a mim, né? Mas qual que é o barato disso? Eu me mudei para o condomínio porque eu não me achava um cara lá muito interessante, né? Perfeitamente assim, integrado com os outros. Então eu vou para lá e encontro outros iguais, né? A graça disso pode ser compensada, vejam mais de perto, ponham a lupa, com o sentimento de que, no fundo, aqueles que estão fora estão querendo entrar. Inveja. Inveja, né? Eu tenho um gosto adicional, tenho um gozo adicional pela imaginária. Às vezes sim, às vezes não, mas para o sujeito que está naquela jogada, há uma satisfação inconsciente de que os outros estão me invejando, né? Bom, a terceira característica desse condomínio, além de ser um ideal, posto como real, né? Segundo, muros, né? E vocês pensem como os muros eles têm que ver com o que há de mais problemático na nossa civilização aí dos últimos 50 anos, né? É o muro de Berlim, né? É o muro de Gaza, né? É o muro dos guetos. Onde tem problema, presta atenção, tem um muro. Tem um muro ali por perto, colaborando, fazendo parte do figurino, tá? Ou, se não é o muro, é a catraca. Se não é a catraca, é o crachá, né? São as variações, né, disso. Bom, terceiro traço desse sintoma nacional é que ele vem junto com uma mutação da nossa relação com a autoridade, né?
Se até os anos 70, e principalmente durante, né, aí o período militar, a gente tinha uma forma de exercer o poder, né, e uma forma de relacionar, na verdade, o poder com a autoridade, que a gente pode sintetizar numa expressão. E eu acho que os mais antigos vão reconhecer, os mais novos talvez nem se deem conta de como isso era comum no Brasil, né? Era uma expressão que era sacada do bolso, assim como um revólver, numa situação de conflito, numa situação de não sabemos quem é quem, né? E é uma expressão que dizia assim: o senhor sabe com quem o senhor está falando? Com quem você pensa que está falando? Né? Quer dizer, um tiro, né, na alma alheia, com a suposição de que você, na verdade, nós não somos assim iguais diante da lei, né? Tem uns caras que, se você pegar um deles, você está frito, né? Porque para ele vale assim a regra de que para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? E esse cara, que aí vocês veem as figuras, né? Pode ser o grande latifundiário, pode ser o grande, enfim, magnata, pode ser. É no fundo uma velha figura da filosofia política, que é o tirano, né? Sempre representado como um sujeito solitário, que está sendo enganado pelos outros, colérico, né? Está sempre raiva. Por quê? Porque a raiva é o sintoma daqueles que acreditam que tem mais poder do que tem. Né? Então vai para o choque, ele não encontra, ele diz: mas eu tenho o direito de... E raiva, e mais raiva, e mais raiva. Né? Bom, então havia, e eu estou sintetizando muito, né, esse enunciado, né, dessa parte da nossa função paterna, que era interpelar os outros, dizer com quem você pensa que está falando. Né? E se o sujeito não fosse, né, da mesma linhagem, no mesmo conhecesse essa gramática, ele abaixava a cabeça e ficava com medo. Né? A famosa carteirada. Né? O condomínio é um avanço em relação a isso. É um deslocamento, né, de um dos elementos que compõem um sintoma. Né? A gente pode dizer que um sintoma é composto por uma espécie de arranjo, de solução entre os nossos ideais, os nossos desejos e as leis. Né? Como juntar isso? Muitas vezes a gente não consegue juntar direito, faz um sintoma. Né? De fato, então aí a gente tem uma substituição dessa interpelação por um outro jeito de conduzir-se diante da lei, que é o jeito, vamos dizer assim, em vigor até o momento, mais ou menos. Né? O sujeito não vai dizer assim, quem você pensa que está falando. Ele vai dizer: só estou cumprindo regras. Não, é o sistema, sabe? Não tente reclamar comigo. Eu sou, assim, um pau-mandado. Eu sou alguém que está cumprindo ordens, que simplesmente é um funcionário das leis. Né? Como chama essa figura? Né? Chama-se o síndico. Né? O síndico, me perdoem os síndicos reais, né? Os síndicos que se dedicam a uma tarefa muito nobre, que é deixar a vida dentro de um prédio, de um condomínio viável. Eu não estou falando dos síndicos, vamos dizer assim, aquele sujeito bem intencionado que tenta fazer assim, o menos pior acontecer. Né? Estou falando do síndico como uma estrutura, né? Como estrutura de autoridade, né? Como uma posição, né, que a gente pode, então, por exemplo, duplicar para visualizar mais fácil, que é a posição do gestor. Né? Hoje, o que acontece na educação, o que acontece na saúde, o que acontece no terceiro setor, na cultura, né? Quer dizer, naquelas áreas em que havia uma certa proteção, vamos dizer assim, do Estado, elas passaram a ser governadas e administradas por gestores. Também nas empresas, né, com a terceirização ainda mais, você tem uma espécie de segmentação e de distribuição da responsabilidade, de tal maneira que o sujeito que é um gestor, ele pode não entender nada de saúde ou de educação, mas ele gere a educação, ele faz os processos funcionarem, ele azeita a máquina. Né? Ele é um sujeito que pode, assim, eu sou um vendedor, então eu vendo qualquer coisa, de bananas a livros, a cultura, a saúde, a educação, porque eu sou um vendedor. Né? O gestor diz algo parecido.
né? Eu entendo de processos, né? Eu entendo da máquina, eu entendo de leis, mas não das atividades assim, fim. Né? Bom, o que a gente vê nessa figura do síndico, né, como estrutura, é o que depois veio a se tornar dominante na nossa forma de sofrimento, né, hoje, que é a atitude ou um sintoma social, né, conhecido como cinismo. Né? Quem que é o gestor? Ele é o cara que ele sabe que ele está fazendo a coisa, vai terminar ruim, vai ser péssimo, não vai dar certo. Mas ele está garantido, e em nome de uma tarefa que deram para ele vai lá e faz. Né? E a atitude dele diante do que ele está fazendo é de uma espécie de irresponsabilidade calculada, ou de inconsequência calculada. Porque o que começa a acontecer? Quando interessa aplicar as leis de um jeito, eu aplico. Quando interessa aplicar as leis de outro jeito, eu também aplico. E eu saio garantido, porque, na verdade, eu não tenho que pagar a conta de dizer eu que mando aqui, a responsabilidade é minha. Na verdade, eu só estou obedecendo ordens. Né? É o protótipo dessa figura, né? E a gente vai encontrar lá nos campos de concentração. Né? Esse texto muito interessante, eu recomendo a vocês, chama Os Carrascos Voluntários de Hitler. Né? É um estudo que mostra, que tenta responder a seguinte pergunta, né? O que aconteceu com a Alemanha nazista? De repente, assim, 10 milhões de alemães ficaram... Machado de Assis, né? Loucos, perversos, foi o que puseram alguma coisa errada na água. Que deu, né, nessas pessoas? E a resposta desse livro é a seguinte: olha, não eram figuras os que trabalhavam nos campos de extermínio, não eram figuras assim, especialmente vocadas para a maldade. Né? Não eram pessoas que gostavam de espezinhar os outros. Eles eram o quê? Funcionários. Burocratas, bons gestores. Foi o que Eichmann disse em Jerusalém, quando foi julgado pelos crimes. Né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que eu segui ordens. Eu sou um kantiano, eu obedeço a lei. Se a lei é essa, então eu sigo essa lei. E o meu chefe falou para fazer, eu fiz. Né? Quer dizer, nós estamos diante de um negócio, gente, que não é bolinho. Né, que tem uma datação histórica e que foi se multiplicando, que foi criando versões desse personagem, e estamos aqui, chegando no condomínio, né, e encontrando essa figura simbólica, né, do síndico, a atitude do síndico, né, que é essa atitude de instrumentalização da lei. Né, sintoma do Brasil datável, né, o início dessa coisa. Bom, mas o que começa a acontecer depois que a pessoa muda para o condomínio? Ela conseguiu, então, juntou dinheiro, fez um financiamento, se dedicou à coisa, e daí ela muda para dentro do condomínio. Está feito. Né? Não sei se alguns de vocês têm essa experiência, mas isso foi então estudado por gente do urbanismo, né? Teresa Caldeira tem um trabalho que eu recomendo sobre esse problema, mas foi sendo assim verificado em larga escala. Né? O que começa a acontecer? Uma espécie de, assim, está tudo em ordem, está tudo no seu lugar, está tudo funcionando, mas tem um mal-estar. Né? Tem um cheiro do ralo. Vocês viram esse filme? Né? Tá tudo, vamos lá, negociando, funcionando, todo mundo ganha, mas tem uma coisa que está cheirando mal. Né? E é o ralo. E o que tem a ver o ralo? O cheiro, ele é um ingrediente, assim, um traço perfeito para falar do mal-estar. Por quê? Né? Muito mais do que assim, um monstro feroz que vai nos pegar. Porque o cheiro não tem lugar. Né? Onde é que está o cheiro? Né? O cheiro está por toda parte. Né? O cheiro, inclusive, né, no elevador, assim, situações fechadas, ninguém consegue descobrir o responsável. Né? Quem foi? Não dá para saber, mas a gente sabe que tem. Né? Alguém tem um mal-estar. Né? E ele não é localizável. Isso, então, estava dizendo, foi descrito de várias maneiras, uma cena assim, simbólica para isso. E vamos imaginar assim, uma velhinha que está andando
por um condomínio e passa uma bicicleta e o garoto, né, imprevidente, bate, acontece um acidente. Contingência. Vida com contingência. Né? Estamos andando, bate, acontece, problema. Mas se você tiver num condomínio, o que vai acontecer? Vem o síndico, olha para a situação e o que ele diz? Regra. A partir de hoje, não pode bicicleta do tipo A, de 18 às 21, se não for no caminho X e se não for ofender as begônias da vizinha que está situada a 20 metros. Bom, o que acontece é uma hipertrofia de regulamentos, de regras, de restrições, de regulações da vida, né, que são efeito, que são, vamos dizer assim, o sintoma dentro do sintoma. Né? Você mudou para aquele lugar é a realização acabada da sua felicidade, ele tem que entregar, vamos dizer assim, uma certa experiência de gozo que não acontece. Você precisa criar uma causa para isso, você precisa explicar isso. Né? Então, os pequenos desencontros, aquilo que costuma ir mal, né? E costuma ir mal porque estar no mundo envolve desencontro, contingência, né? Começa a ser bitributado, né? Começa a ser assim regrado, começa a haver uma expansão legislativa, né? Que termina num sentimento de asfixia e de perda da liberdade. Né? Eu que fui buscar a liberdade dentro de um condomínio, dentro de um lugar assim agasalhado, fechado, eu descubro que eu estou numa versão de uma prisão, shopping center, favela, não sei, né? Porque e isso é comprovado, o nível de violência aumenta, né? Violência intersubjetiva, porque a hora que a gente se condena a viver entre iguais, as pequenas diferenças, elas se ampliam brutalmente. Né? Há uma espécie de terapêutica ou de efeito reconciliatório em viver entre diferentes, entre semelhantes. Ó, parecida, mas você não é igual. Né? E quando te reconheço como parecida, mas não igual, começam o quê? Conversas, interesses, curiosidades. Compara isso como nós somos iguais. Mas você está com aquele sapato que foi na última liquidação, o meu não é esse. Né? Começa a haver vamos dizer assim, um ajuste de sobrevalorização de pequenos detalhes, que o Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças. Né? A gente não consegue lidar com grandes diferenças, a gente começa a ser assediado por pequenas diferenças que importam muito, que fazem a gente sofrer demais, que fazem a gente, vamos dizer assim, tornar a vida assim intolerável. Né? No fundo, os nossos sintomas têm todos, né, para ser sintoma, né, têm todos uma estrutura de metáfora. Né? Por isso que eu usei aqui, para apresentar um sintoma para vocês, uma grande metáfora, uma alegoria, que é o condomínio. Né? Acho que vocês tiveram uma ideia da coisa, né, os muros, os síndicos, o ideal e etc. Mas, no fundo, o que é isso? É uma imagem. Né? Uma imagem feita por palavras, uma imagem que me diz como um sintoma deve ser estruturado. Né? Isso estava lá desde que o Freud começou a expor o que ele entendia por sintomas. Ele usava uma imagem que era assim, imagina uma conferência, imagina uma pessoa que fica falando no meio da conferência. Não gostei dessa pessoa falando, estava me atrapalhando. Peço para vocês dois expulsarem essa pessoa da conferência. Daí ela fica lá fora, mas ela não gosta de ter sido excluída. Então ela fica batendo, gritando. Ei, Cris, me deixa entrar. E atrapalha mais ainda a conferência. Né? E o Freud diz, o sintoma é exatamente assim. É uma ideia que pertence a gente, que nasceu dentro da própria pessoa e que precisa ser expulsa, porque a gente considera ela intolerável, e ela fica voltando, né? Ela fica mandando emissários, substitutos, né? Se reapresentar, porque ela quer participar da história, ela quer entrar na vida da pessoa, ela quer ter uma expressão, ela é uma palavra amordaçada. Né? Não são tantas as maneiras de sofrer. Né? A gente tem basicamente 4 tipos de narrativas. Né? A primeira, eu vou ser rápido aqui para a gente poder conversar mais, né? É a narrativa do objeto intrusivo.
né? E ela tem que ver com o condomínio. Vocês vão fazer associação direta, né? Ou seja, é aquela história, aquela meta-história que tem inúmeras variações, que vai no fundo dizer o seguinte: estava tudo bem até aquela pessoa chegar. Estava tudo ótimo, até que chegou tipo A, tipo B, tipo C. Um objeto intrusivo que atrapalha. Daí a cura é tirar esse objeto daqui, né? Por exemplo banal. Ele é uma ótima pessoa, mas tem um probleminha. Ele bebe. E quando ele bebe, objeto intrusivo, ele vira outra pessoa e daí tudo mal. Na verdade, ele chuta o cachorro, trata todo mundo mal, mas não é ele. É essa coisa que toma conta dele. Esse é o objeto intrusivo, né? E aí, estávamos felizes no nosso casamento, até que ele, enfim, olhou para aquele objeto intrusivo, e daí tudo terminou, e estamos vivendo esse sofrimento, porque tem um objeto intrusivo que vem de fora. Como vocês veem num filme do Beto Brandt, O Invasor, né? É um sujeito que é contratado para assassinar os donos de uma empresa, e depois que ele faz o serviço, ele resolve se mudar para dentro do condomínio. E ele fica lá, né? O invasor. A ideia do Beto é genial, né? Ele joga com a nossa teoria de que o problema vem de fora, e daí ele coloca o problema dentro, e daí a gente começa a se dar conta de que o problema não vem de fora, ele já estava dentro bem antes, né? Segunda narrativa de sofrimento, baseada na violação do contrato, né? Ou seja, nós sofremos, a coisa está mal, está se formando sintomas, os sintomas eles têm um sentido, né? E esse sentido está dado pelo fato de que alguém em algum lugar não está cumprindo as regras. O contrato não foi bem feito, nós precisamos de mais leis, nós precisamos refazer o contrato, tem alguém burlando o contrato. Ou seja, a gente só consegue olhar para o sofrimento e dizer, a mentalidade assim, jurídica, né, que ele decorre de que as leis não são suficientes, né? É um pouco assim o que a gente encontra na psicanálise com a ideia do complexo de Édipo. Como a ideia do objeto intrusivo aparece no Freud com a teoria da sexualidade. A sexualidade nos toma como um objeto intrusivo, antes da hora, depois da hora, no lugar errado, e assim por diante. Terceira narrativa do sofrimento é a narrativa da alienação, né? Que é aquele sujeito que diz assim: olha, eu estou sofrendo porque em algum lugar eu me perdi, né? Em algum lugar eu deixei meus sonhos, em algum lugar eu deixei o que eu queria, eu fiz um esquecimento de mim, eu estou fora de mim, eu preciso voltar para o meu lugar, né? E essa é a narrativa, né, baseada na alienação da alma, e que aparece num filme muito interessante do Sérgio Bianchi, chamado Cronicamente Inviável, né? Que vai mostrando como é um filme de diagnóstico do Brasil, né? Um filme que reatualiza o Machado, vamos dizer assim, e ele vai dizendo como, enfim, a gente não é capaz mais de se reconhecer nos nossos conflitos, né? A gente não é capaz mais de reconhecer a diferença. Em vez de tratar a diferença, a gente cria muros. O que acontece, a gente se perde, né? A alienação é uma patologia da alma, né? A alma, ela passa a ser uma alma errante, né? Uma alma incapaz de ser reconhecida e de se reconhecer, né? Um bom exemplo de um filme que fez um tremendo sucesso, porque está baseado assim nessa ideia de que tudo depende da violação e da refacção de contratos, é o Tropa de Elite, né? Tropa de Elite é a ideia, né, de que, olha, é preciso alguém que suspenda a lei, né, para reinstituir a lei. Perigo. Vocês viram como começa e como termina esse negócio, né? Finalmente, a última narrativa de sofrimento, ela está ligada com a dissolução do espírito ou com a perda do sentimento de unidade, né? E ela tem que ver com o que o Freud chamou de pulsão de morte, que é o grande personagem conceitual do mal-estar na civilização, que é o texto que a gente está querendo reatualizar. Bom, espero que tenha ficado claro como o condomínio ele faz convergir todas essas narrativas, né? A gente pode contar a história do condomínio dessas 4 maneiras, mas ele reforça muito 2 teorias, né? Uma, de que o mal-estar vem de um objeto intrusivo, que a gente sofre porque tem um outro problemático, que se a gente excluir, então a gente vai deixar de sofrer, né? E segunda,
é preciso refazer o contrato. Alguém está violando o contrato, então se a gente puser entre muros, criar um síndico, fizer o nosso contratinho aqui, aí vai funcionar tudo perfeito. Né? A experiência está mostrando que chega de condomínio, deu, né? Essa forma de sofrer está insuportável, né? E que, no mínimo, o que a gente podia fazer era tentar olhar para as duas outras narrativas que ficaram meio de fora, né? A alienação da alma e a dissolução do eu, né? Que estão aí, mas não são politicamente dominantes, não são politicamente, vamos dizer assim, reconhecidas. Não é assim que se sofre, né? A gente sofre de dois jeitos, pode escolher, principalmente, né? Ou porque tem um estrangeiro perturbando a sua vida, né? Um objeto intrusivo, ou porque falta lei, mais lei, aplica a lei, pune a lei, e assim por diante. Né? O que eu queria trazer para vocês é que existem, pelo menos, assim, algumas outras alternativas.